Eu quero compartilhar com você uma palavra profética. Eu quero falar sobre 5 bênçãos da Páscoa sobre as nossas vidas. As bênçãos da Páscoa, Lucas capítulo 22, versículo 13. E diz assim: indo eles, acharam como lhes havia sido dito. Prepararam a Páscoa, e chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comereis mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o, reparti entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu, e deu-lhe, dizendo: isso é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento, no meu sangue, que é derramado por vós. Você conhece a história? Jesus, na noite antes de ser traído, ele fez a celebração da Páscoa. Aquela noite que Jesus foi traído, era a véspera da Páscoa. Então, aquela imagem da ceia é a Páscoa. O famoso quadro de Leonardo da Vinci retrata a ceia, a última ceia do Senhor. Aquilo era a celebração da Páscoa. Jesus morre no dia da celebração da Páscoa, e ele ressuscita no 3º dia, o primeiro dia da semana, o domingo. E o que era a Páscoa? O povo de Israel, cativo, escravo, no Egito. O Senhor envia Moisés para retirar o povo de Israel do Egito e dar a eles a terra de Canaã, Jerusalém, a terra que mana leite e mel, a terra da prosperidade. Você conhece a história, Faraó não deixa sair, vem 10 pragas, e a última praga era a morte do primogênito. Então todos que estavam no Egito, seres humanos ou animais, o primogênito seria morto naquela noite. E aí Deus estabelece a Páscoa. E a Páscoa o que era? Cada família tinha que pegar um cordeiro, matar, pegar o sangue, passar na porta da casa, no portal, e aonde tivesse o sangue, o anjo da morte que mataria o primogênito, não poderia tocar em ninguém dentro daquela casa, mas ele passaria por cima. E esse é o significado da palavra Pescha, Páscoa, é passar por cima. Então naquela noite o anjo da morte passou, porque naquela noite cada família fez um sacrifício de um cordeiro. E tudo que você vê ali, quando Deus estabelece a Páscoa, é a sombra daquilo que Jesus faria no Calvário. Jesus é o cordeiro sem mancha, sem mácula, o cordeiro de Deus. O sangue de Jesus derramado foi colocado sobre as nossas vidas, e o anjo da morte, o diabo, o inferno, não pode tocar em mim e em você, mas ele tem que passar por cima, porque ele não pode tocar em nós, porque ele tem o domínio sobre a morte eterna, mas nós temos a vida eterna pelo sangue do Cordeiro, pelo sacrifício do Cordeiro. E naquela noite era para comer pão sem fermento, é o símbolo de Jesus, que não foi contaminado pelo fermento, a massa não foi contaminada, ou seja, Jesus não foi contaminado pelo pecado. Ele é o pão puro que desceu do céu, a palavra viva de Deus, e era para ser comido com ervas amargas. Aquilo simbolizava o sofrimento de Jesus, e é extraordinário porque naquela noite todos deveriam comer em pé, vestidos, calçados, com o cajado na mão,
mala pronta, porque eles sairiam do Egito. Naquela noite, todos os egípcios deram ao povo de Israel ouro, prata, vasos, joias, roupas, calçados, animais. E eles saíram, e a Bíblia declara que no meio daqueles 2 milhões de escravos não havia nenhum enfermo entre eles. Então eu quero que você entenda que a Páscoa, ela é tudo aquilo que Jesus viria a fazer, é a sombra do que viria a acontecer. Jesus era o Cordeiro, o sangue dele livrou-nos da morte. Ele é o pão vivo, a palavra de Deus que habita em nós. E olha que interessante, quando aquele povo saiu do Egito, o escravo agora era livre. Os miseráveis que não tinham o que comer, agora eram ricos. Os enfermos agora eram curados. E quem era estrangeiro, agora foram para um lugar que tinha sua própria terra, era dono da sua terra, e poderiam constituir família, casar, ter filhos. A Páscoa é o símbolo do que Jesus fez. Jesus nos tirou do Egito, do mundo. Jesus derramou o sangue dele e sobre nós apagou o pecado. E aí nós não seremos e não passaremos pela segunda morte ou pela morte eterna. O Senhor nos deu vida, cura, saúde, prosperidade. O Senhor prometeu que nessa terra teríamos uma vida abundante, e o término dela, nós teremos uma vida eterna com Ele nos céus. Jesus é o Cordeiro Santo de Deus, Ele é a Páscoa, Ele é o símbolo e o significado, a ressurreição de Cristo, é a garantia da nossa vida abundante nessa terra, livre, curado, salvo, próspero, e a garantia de uma vida eterna. O Senhor Deus ordena que todos deveriam celebrar a Páscoa uma vez por ano, e ninguém deveria ficar de fora. Não importa qual é a cultura que existe sobre a terra hoje, presentes, não come carne na sexta, churrasco no sábado, cordeiro, ovo de chocolate, presente, não importa qual é essa cultura, Páscoa, nós como cristãos devemos celebrar, porque é a ressurreição do nosso Salvador, do nosso Messias, é a garantia que somos salvos, curados, libertos e prósperos. E existem 5 bênçãos que a Páscoa trouxe sobre o povo, e essa noite eu quero profetizar sobre a sua vida, nesse domingo de Páscoa, as 5 bênçãos da Páscoa sobre a sua vida, e quero que você, como cristão, tome posse dela pela fé, e viva os próximos dias, meses e anos, a bênção da Páscoa sobre a sua vida. Primeiro, livre da destruição, Páscoa, passar por cima, Êxodo capítulo 12, versículo 12, e eu passarei pela terra do Egito essa noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor Deus, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de morte, quando eu ferir a terra do Egito. A primeira bênção da Páscoa é a bênção de sermos livres de toda maldição e de toda praga, de toda doença, de toda enfermidade, de toda crise financeira, de toda crise familiar. E essa noite eu quero liberar uma palavra profética, debaixo dessa unção, da ressurreição de Cristo, da celebração da Páscoa. Ninguém
de você ou da sua casa será destruído pelo destruidor. Ninguém abaterá, não haverá morte precoce, não haverá enfermidade terminal, não haverá praga, não haverá enfermidade, não haverá destruição nas suas finanças, não haverá uma família destruída ou separada, casamentos não terminarão e o teu ministério será próspero nessa terra. Se é para alguém essa palavra, toma posse dela, diga: eu creio e eu recebo. Segundo, a bênção da libertação. Êxodo capítulo 12, versículo 11 diz assim: assim pois comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, comereis apressadamente, essa é a Páscoa do Senhor. Ou seja, eram escravos e agora já são livres. A bênção da Páscoa vem sobre você e a sua casa, aonde o Senhor Jesus entra, e é a bênção da libertação. E eu quero profetizar sobre você e toda a sua casa: tudo que está preso, tudo que está amarrado, tudo que está debaixo de injustiça, tudo aquilo que está travado, seja uma herança, uma venda, uma compra, um ministério, um casamento, uma situação familiar, um filho, será liberado em nome de Jesus. Toda cadeia que prende, tudo aquilo que está amarrado, será quebrado, será solto, porque Jesus ressuscitou para te libertar das garras da morte e do inferno. Se alguém crê nessa palavra, recebe ela. Você sabe qual é a parte da Bíblia que funciona? Eu descobri que nem todas as partes da Bíblia funcionam. Algumas sim, outras não. Sabe qual funciona? Aquela que você crê nela. Se você crê em toda a Bíblia vai funcionar na sua vida. Não pense você que a Bíblia é um livro morto, ele é um livro de vida. Aquilo que você crê e recebe é aquilo que prospera e gera na sua vida. Terceira bênção da Páscoa, Salmo 105, versículo 36, a cura. Feriu também a todos os primogênitos da sua terra, as primícias de todas as suas forças, mas a eles os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo entre eles. Isaías, quando ele profetiza a vinda do Senhor Jesus, ele diz: eu vi, e não havia beleza e nem formosura no seu rosto. Era como alguém desprezado, alguém esquecido e abandonado. Pelos seus machucados, pelas suas feridas, nós fomos curados. Jesus é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascual. E assim como o povo de Israel saiu do Egito, todos eles curados, Jesus, quando ressuscita, ele ressuscita para me dar e te dar cura física, emocional, psicológica e espiritual. Ele veio para curar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Todos que saíram do Egito foram curados naquela noite, porque não havia entre eles nenhum doente, mas no meio dos escravos, trabalhando de sol a sol, sem comida, muitos eram enfermos. Então aquela noite, a unção do El Rafá, o Deus que sara, passou sobre o povo de Israel e trouxe cura sobre todos. Essa noite eu quero profetizar que a bênção deste dia, a bênção da Páscoa, cairá sobre você e a sua casa, e o Senhor entrará, e pelos ferimentos de Jesus na cruz do Calvário, você e toda a sua casa serão curados de enfermidades físicas, psicossomáticas, mentais, emocionais, espirituais, porque Jesus veio para te dar vida
e vida em abundância. Se é para alguém essa palavra de cura, toma posse dela em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quarto, transferência de riquezas. Êxodo 12:35. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata, vasos de ouro, vestes. E o Senhor deu graça ao povo em os olhos dos egípcios, e estes emprestavam-lhes, e eles despojaram os egípcios. O Egito era a nação mais rica da terra, e a riqueza dos egípcios, em uma só noite, foi transferida para o povo de Israel. Todos receberam. Nenhum judeu, nenhum hebreu ficou de fora. Foi sobre toda a nação. Aquela noite, quando cada um sacrificou o seu cordeiro e passou o sangue na porta, aquilo era a sombra do cordeiro pascual chamado Jesus Cristo de Nazaré, que é o cordeiro de Deus que Deus sacrificou no altar, na cruz do Calvário, e o sangue dele derramado foi colocado sobre as nossas vidas. Eu preciso que você me ajude a pregar essa noite, porque eu estou profetizando. Levanta a tua mão e declara: a mesma unção de transferência de riquezas que veio sobre toda a nação de Israel na noite da Páscoa, no Egito, quando o cordeiro foi morto e o sangue colocado na porta, a mesma unção hoje está sobre a minha vida. Nessa noite de Páscoa, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, e o sangue dele derramado está sobre a minha vida. E a mesma transferência de riquezas que aconteceu no Egito, acontecerá em Balneário Camboriú, e todos nós, e ninguém ficará de fora, seremos alcançados por essa bênção da Páscoa, em nome de Jesus. Meu Deus, alguém está entendendo o que eu estou pregando aqui? Será que o Deus que fez lá, ele ficou pobre, ele ficou fraco, ele perdeu o poder dele, ou ele é o mesmo? A Bíblia diz que ele era, que ele é e ele há de ser. E aquele mesmo Deus que fez aquilo no meio do povo de Israel, fará hoje em Balneário Camboriú, na embaixada do reino de Deus, sobre você e toda a sua casa. E eu quero profetizar que todo o dinheiro do ímpio, toda a provisão para aquilo que você precisa, será transferido sobre a sua casa. Isso virá sobre a vida daquele que crê, e aquele que crê, diga amém. Quinto, concretização da promessa. Êxodo capítulo 12, versículo 40. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Essa noite se guardará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Essa é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Este é o ano do favor. Este é o ano do favor de Deus e dos homens. Esse é o ano do favor dos céus e da terra sobre a minha vida e a sua vida. O Senhor disse que isso era um mandamento perpétuo. Diga perpétuo. Melhor, diga para sempre. Se Ele disse que esse mandamento era para sempre, então ele vale para o dia de hoje. Havia uma promessa feita e 430 anos se passaram.
mas chegou o dia do cumprimento da promessa. E essa noite, eu quero que você entenda, às 3 horas da tarde, Jesus crucificado, Ele dá um grito na cruz, e foi a sua última palavra. Desculpa, foi a sua última palavra. E na cruz do Calvário, com a coroa de espinhos, o nariz quebrado, a barba arrancada, chicoteado, as mãos e os pés furados, ele já curvado e não conseguia respirar e o ar não entrava mais. E ele já estava perdendo o fôlego de vida. Ele grita: Tetelestai, que significa toda dívida está paga. A minha dívida e a sua não existia, porque foi há 2000 anos atrás isso. Mas o que Ele fez foi perpétuo. E quando eu e você nascemos e pecamos, e iniquidades, e erros, e falhas, e andamos longe do Senhor, o grito Tetelestai ecoa, e o sangue derramado na cruz ainda tem o mesmo poder hoje, para apagar o meu pecado, o seu pecado, a minha iniquidade, a sua iniquidade. Hoje é o dia do cumprimento da promessa, a salvação. Todos aqueles que entregam a sua vida a Jesus, e o recebem como Senhor e Salvador, confessa com a sua boca, crê no seu coração, a Bíblia diz que você é salvo. Você não é salvo por aquilo que você faz, por aquilo que você fez. Você é salvo por aquilo que Jesus fez. Qualquer coisa que você fizer, não te dará o direito de alcançar a salvação, o perdão do pecado. Você pode andar de joelho daqui a Manaus, você pode subir 70 montanhas, você pode pegar todo o seu dinheiro e doar. Não há nada que você faça que te dê condições ou direito de ter os seus pecados apagados ou alcançar a salvação. Mas aquilo que Jesus fez há 2000 anos atrás, a dívida está paga. E Ele pagou com sangue inocente dele. Isso significa que todos que recebem a Cristo como Senhor e Salvador são salvos. E eu sou salvo como? Pela fé. Eu creio no que Jesus fez. Mas eu não mereço, nem você. Então como nos tornamos salvos? Por aquilo que Ele fez, derramando sangue inocente. Não por aquilo que nós fazemos. Hoje é o dia do cumprimento da promessa, a salvação. Hoje é o dia que você pode estar precisando de uma cura, antes de chegar em casa e dormir. Essa semana é a semana que talvez você esteja precisando de um grande milagre financeiro. Talvez hoje, antes de sair daqui, você precisa de um milagre para restaurar o seu casamento, seus filhos, sua vida familiar. Tudo isso são necessidades que o Senhor quer suprir. Mas nada disso tem valor se você não for salvo. Porque curado, próspero, com a família estruturada, se você não tiver Jesus e for salvo, você vai viver a segunda morte, a morte eterna. E você vai viver a sua eternidade num lago que arde em fogo e enxofre. Mas a maior bênção da Páscoa é Tetelestai. A dívida está paga. Está tudo consumado. E quando eu creio nele, na morte e ressurreição dele, o apóstolo Paulo em Romanos,
Capítulo 10, versículo 9 e 10 diz: com a minha boca eu confesso que Jesus Cristo é o Senhor, e no meu coração eu creio. Porque se com a boca eu confesso para a salvação, e no coração eu creio para a justiça, eu serei salvo. Então hoje é o dia do cumprimento da promessa da Páscoa.